Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a logística portuária na Bahia. Na reunião passada, nós conversamos sobre a questão ferroviária e hoje nós vamos começar sobre a questão portuária, né, na Bahia, a logística portuária da Bahia. Nós estamos fazendo esses encontros e nós estamos repassando toda a logística, estado por estado. Então, nós estamos agora trabalhando a questão da Bahia. Hoje nós vai conversar com a gente o Marcelo Fernandes Pereira, que ele é engenheiro civil, ele trabalha na Codeba, que é a Companhia Docas do Estado da Bahia, e ele também é diretor do Sindicato dos Portuários. E para conversar também com a gente, nós chamamos o Paulo Roberto Batista Vila, que é engenheiro civil também e é especialista em logística portuária. Eu vou pedir que o Marcelo comece a apresentação dele, ou faça a apresentação dele, e posteriormente a gente chama o Vila para conversar. Na realidade, quem domina essa questão aí da logística portuária é o Paulo Vila. Eu sou engenheiro lá da Codeba e tenho a militância no Sindicato dos Portuários. E eu também tenho uma certa curiosidade. Eu vou fazer uma abertura, apresentar os dados gerais da logística portuária da Bahia, mais basicamente da Baía de Todos os Santos, que é onde a gente tem o maior complexo portuário. E então nós tivemos a informação aí que pela ANTAC que esse complexo portuário da Bahia ele está em primeiro lugar no Nordeste e ele é o nono lugar no ranking do Brasil, com a movimentação em 2023 de 400 mil toneladas. Esse dado foi divulgado recentemente pela ANTAC, a agência aí de transporte aquaviário. O complexo portuário da Bahia, ele basicamente ele está localizado na Baía de Todos os Santos, com os portos, com dois portos aqui na Bahia, administrado pela Codeba, que é a Companhia das Docas da Bahia, na qual eu sou empregado já há algum tempo, há mais de 40 anos, e o Porto de Aratu, aqui na Baía de Todos os Santos. Então, esses dois portos, eles são administrados pela Codeba. Completa esse complexo aí da Baía de Todos os Santos, mais 5 terminais de uso privativo. E a Codeba também administra mais o Porto de Ilhéus, que ele fica localizado no sul da Bahia. O Porto de Salvador ele tem cinco berços públicos, que somados esses berços públicos, ele soma 1.580 metros de cais. E contém 3 berços arrendados, né, que somados têm mais 1.048 metros, que são 3 berços arrendados ao terminal de contêiner. No Porto de Aratu, a Codeba ela tem dois terminais, o terminal de líquidos, o terminal de sólidos, que é administrado pela Codeba. E os terminais de granéis sólidos são 2 terminais que recentemente eles foram arrendados.
Temperaturas mais amenas nessa nova estação vai ter que lidar com este calor que deve marcar presença em boa parte do outono. Só que saber eles são até. Marcelo, me desculpe, eu acho que eu sem querer tirei o seu áudio aqui, que eu estava achando que teve um. Se você puder apertar aí o microfoninho, não? Tem um microfoninho aí, é porque tinha um áudio vazando, eu acabei clicando errado, aí se você precisa me ajudar, retornar. Abriu agora. Agora sim. Peço perdão. Tá certo? Então, o Porto de Aratu, voltando aí, nós temos os terminais arrendados, que é o terminal de líquidos de sólidos. Alô? Novamente? Pode prosseguir. Pode prosseguir. Pode prosseguir, né? Os terminais de granais sólidos que foram arrendados recentemente. Esse terminal ele vai receber um investimento significativo na melhoria das suas instalações, que vai ser feito pelo arrendatário privado. Completa aí os terminais de uso privativo, que são 5 terminais, que é o da Gerdau, o terminal de Cotegipe, tem o outro terminal do Ponta da Laje, que a Ford, antes de sair da Bahia, ela movimentava os carros e ultimamente esse terminal voltou para o governo do estado e está sem atividade. Tem o terminal da Galquímica e tem mais o terminal de Madre de Deus, que é lá da Portobras. O Porto de Ilhéus também é um porto administrado pela Codeba, e esse porto ele tem dois berços, completa aí 432, é um porto metros de cais, é um porto relativamente pequeno, mas que atende à movimentação de cargas lá da região, lá do sul da Bahia. Os acessos desses portos, nós temos o acesso aquaviário, que a gente entende que esse acesso aqui os portos da Bahia tem um privilégio. São considerados, inclusive, excelentes, que são acessos de águas tranquilas, profundas, tanto canal de acesso, quanto as bacias de evolução e bacia de atracação. O acesso rodoviário também a gente considera os acessos de um nível bom, né, ou de um conceito bom, tanto nos 3 portos, embora Ilhéus tenha um problema que ele tem uma interferência com o tráfego da cidade. Não é tão excelente assim como é Salvador, que tem uma via expressa que foi construída há 6 anos atrás, por aí, e que atende muito bem o Porto Salvador. E o Porto de Aratu também, o sistema de rodoviário é bem servido. O nosso maior problema é o problema ferroviário. A logística ferroviária de Salvador é uma logística bastante precária. Salvador deixou de existir, Ilhéus nunca existiu, e o Porto de Salvador funciona com muita precariedade e está praticamente desativando. Então, um apelo que a gente faz para que as autoridades, principalmente o governo federal, o governo do estado, volte a investir e ter mais cuidado com a questão ferroviária aqui da Bahia, que
realmente a gente está bastante carente. A Codeba, agora com a nova direção, chegou um presidente novo, e ele, pelo menos, como ele chegou em dezembro, tem pouco tempo, mas tem bons propósitos, né, bons planos de investimento nos 3 portos. Ou seja, no Porto de Salvador, a gente está lutando aí. Paulo é um entusiasta, junto com a equipe de engenharia lá da Codeba, e que é a questão da implantação de um terminal de transbordo, ou seja, um porto concentrador aqui em Salvador. E essa é um grande sonho e que a gente pretende ver realizado. Ele, na hora da palestra dele, ele vai detalhar mais esse terminal, essa obra, que ele é um dos idealizadores dessa obra. Eu estou indo muito rápido, está bem entendido? Não, está bem entendido. Está bem, né? Então, vamos lá. O Porto de Salvador também está prevista a dragagem uma dragagem de aprofundamento, e que essa dragagem ela vai atender no futuro os maiores navios do mundo, ou seja, os navios se ela for materializada, os navios de 400 metros, a gente vai ter condição de atender aqui, tanto num terminal arrendado, que é o terminal de contêiner, quanto nesse terminal que a gente pretende implantar aí no futuro. No Porto de Aratu, esses investimentos está previsto ser feito público-privado, ou seja, seria a parceria nesse sentido. No Porto de Aratu está previsto a construção de um segundo terminal de granéis líquidos, que é uma carência, porque hoje o porto só possui 2 berços, e esse novo terminal ele vai poder receber mais 2 navios, ou seja, mais 2 berços. E está previsto também a dragagem de aprofundamento para a cota -18, que vai proporcionar receber também grandes navios aí no futuro. No Porto de Ilhéus, está previsto a requalificação do entorno do porto, incluindo a dragagem de aprofundamento do leito marinho para uma cota para um aprofundamento para uma cota de 14 metros. Ou seja, essa cota viabilizaria o porto receber maiores navios do que ele recebe hoje. Ilhéus tem um problema de embrechamento, porque foi um cais que foi feito com estaca-prancha, é muito antigo esse porto, ou seja, tem mais de 50 anos de executado, e a gente está querendo dar uma solução definitiva. Apareceu aí no mercado um produto que é um gel, né, que você faz o embrechamento dessa cortina de estaca, e vai permitir uma durabilidade bem maior do que a metodologia que nós temos utilizado até então. Então, em termos de investimento, que é a proposta da nova diretoria da Codeba, se a gente conseguir realizar, ou seja, a logística portuária da Bahia, ela vai pegar um upgrade bastante significativo.
Aqui em Salvador, nós temos um problema, e agora está chegando outro, que esse problema antigo é o problema da relação porto-cidade. Essa relação entre o porto e a cidade é uma relação assim muito distante e as autoridades não entendem bem o que é o porto. Para se ter uma ideia, recentemente teve um administrador aqui municipal que queria fechar o porto de Salvador, inclusive o terminal de contêiner, que, para se ter uma ideia, ou seja, só nesse terminal está sendo investido mais de R$ 1 bilhão de reais, e esse administrador queria fechar o porto para fazer esporte e lazer no porto. Felizmente, ele não conseguiu ir adiante. A outra questão é o seguinte: o governo do Estado ele também não dá muita atenção para o porto aqui, para o complexo portuário da Bahia. Embora eu seja do PT, sou filiado há 42 anos do PT, hoje estou dizendo isso porque hoje é aniversário do PT, o partido está fazendo 44 anos e está de parabéns, né, por essa longevidade aí do partido. E o governo do PT não dá muita. Para se ter uma ideia, até hoje, ou seja, tem mais de um ano, que o governo do Estado não indica o representante do Estado no Conselho de Administração da Codeba. Ou seja, a gente fica lá discutindo com o representante dos empresários e tem a nossa representante dos trabalhadores do Conselho de Administração, que é uma companheira entusiasta, é uma engenheira assim, que tem um interesse muito grande pela logística portuária, e ela e o representante aí dos empresários, porque o representante, tanto do governo federal quanto do governo do Estado, não dá muita atenção para a nossa logística portuária. Então, a gente tem essa queixa. A outra preocupação que nós temos é com a ponte Salvador-Itaparica. Ou seja, a ponte está chegando em cima na extremidade do porto de Salvador. Se, por um lado, ela vai trazer um benefício, que é o problema da dragagem do canal de acesso, que a Marinha está exigindo para dar maior segurança maior segurança na manobra dos grandes navios na entrada do porto. E isso beneficiaria, porque esse canal ele teria uma profundidade de 18 metros, ou seja, uma profundidade que permitiria a esses grandes navios chegarem ao porto. Por outro lado, ele vai lançar o tráfego da ponte, um volume significativo de carros, justamente na via que foi feita. Doutora Tânia, chegando aí. Está resolvido. Pode prosseguir. Chegando na via que é justamente a via exclusiva que foi construída para atender o Porto Salvador. Então, essa aí é uma das preocupações que nós temos com relação à ponte. A gente tem convencido de que, ou tem tentado convencer o governo do Estado de mudar essa posição da chegada da ponte na cidade. Já tem, inclusive, estudos bastante convincentes, e a gente espera que
que o governo tenha esse entendimento para que a gente não perca esse acesso, tanto para o porto, e que também vai prejudicar de uma maneira significativa a cidade de uma maneira geral. Então, a princípio, eram essas considerações que eu queria fazer, tá certo? E eu vou passar aí para o companheiro Paulo Vila, para que ele faça a apresentação dele, que desde já eu entendo que será bem rica, bem, bem valorosa aí, para que a gente possa ter mais um entendimento do que é a logística portuária. E aí eu passo a palavra aí, Lúcia, e aí você apresente aí o Paulo, e se precisar depois eu posso tentar retornar aí para a discussão e o debate. Tá bom, Obrigado aí. muito obrigada, Marcelo. Marcelo, eu vi você falando muito sobre a questão do porto e dos canais, futuros canais com profundidade de 18 metros, 14 metros. Atualmente, qual que é o calado normal do Porto de Salvador e dos demais portos, Ilhéus e Camaçari e Aratu? Né? Aratu. Quais são Ah, o normal? E outra coisa, o canal também acompanha o cais, a profundidade do cais? Isso é uma das perguntas. Uma outra coisa é com relação à ponte que você acabou de colocar. Você também foi enfático na questão da profundidade para poder permitir navios de maior calado. E altura, porque nós temos transatlântico hoje em dia que tem prédio igual 10 metros de altura. A ponte tem altura suficiente para passar esse navio grande, porque não adianta só calado, você tem que ter, às vezes, não só altura calado. Tá certo. para poder Pô, Então, é uma pergunta. Por final, com relação à questão da ferrovia, que aí eu não sei se é você ou o seu Vila que vai falar, não é? A gente tinha a leste, tinha a conexão com a ferrovia que vinha de Minas Gerais, que tudo chegava no porto. Chega por Calçada Paripe, ou seja, por qualquer outro lugar, mas chegava ao porto. Por que tanto a ferrovia acabou, como o porto também acabou? O que deixou de ser produzido naquelas regiões, que o consumo mudou? O que aconteceu, né? Porque que não chegou mais o trem lá, né? Porque agora só chega lá em Aratu, inclusive o porto de Aratu, que eu li, é que a ferrovia ali está um trem meio nas coxas também, né? Assim, não está tendo manutenção, está meio cheio de problema aquilo ali, não é? Então, não sei o que está acontecendo. É isso que eu queria entender um pouco, né? Por que um porto, né, de Salvador, que é um porto expressivo, eu acredito que para turismo, acho que deve ser um principal porto, né, que vocês têm, tirando o Ilhéu também. Por que, vamos dizer assim, não tem uso de ferrovia? Que navio que atraca lá? É só navio comercial ou faz cabotagem? Ou o que está entendendo? É isso que eu queria saber, como é que é essa movimentação do porto, e eu acho que talvez o Vila que vai dizer sobre a questão da logística, como é que chega, o que vem, o que não vem, o que sai e o que não sai, quais são os tipos de navio, né? Outra coisa, você não comentou nada, não sei também se é porque está muito incipiente, na questão de caravelas lá no sul, né, com essa conversa de retomada da Bahia-Minas, né? E o porto de Caravelas transferia muito, parece que era barcaças de madeira, barcaça oceânica, para levar madeira ou para Salvador ou para Vitória, para exportação, não é? Então, não sei se isso compensa hoje em dia também você reativar esses portos lá na região mais ao sul da Bahia, não é? Bom, é mais ou menos isso que eu queria perguntar e queria esclarecer como é que... É que essa pergunta do Afonso, ela tem um pouco da questão da logística do Paulo e tem questões mais peculiares do porto, ali do cais, né? Então, eu acho que o Marcelo podia responder isso e a gente deixar depois para juntar com a questão da logística, né? Que daí vai fazer toda a questão da estrada de ferro. Pode ser, Marcelo, tu responder só essas questões do calado, do cais?
Olha, eu vou fazer uma intervenção aqui e depois Paulo complementa aí. O Porto de Salvador, ele hoje, ele já tem um calado, já tem um acesso aí em torno de 15 metros. Se eu estiver errado, aí o Paulo me corrige. Mas, e ele já atende ao terminal de container, ele já atende os grandes navios já chegam aí. Ou seja, navio de 360 metros, tá certo? Eles já chegam aí no Porto de Salvador. Então, por enquanto, essa infraestrutura ela está atendendo razoavelmente. No futuro, a gente quer levar esse canal para 18 metros de profundidade. E aí, esses outros investimentos que eu falei, que seria o porto concentrador, eles iriam beneficiar, eles já também iriam para essa profundidade aí. Mas, por enquanto, o Porto Salvador ele funciona bem. O Porto de Aratu, ele também tem um calado que ele está precisando receber esse upgrade. Ou seja, a empresa que arredou lá os terminais de grandes sólidos, ela vai dragar lá os terminais dela para uma profundidade maior. E aí nós vamos também precisar aprofundar o canal para poder. Não adianta você dragar o berço, dragar a bacia de evolução, se você não tem um canal que permita chegar. Ilhéus, a gente tem, porque Ilhéus nós temos um problema de assoreamento muito grande. Então, Ilhéus tem um projeto aí, que inclusive a doutora Tânia, que tá participando aí, e que a gente tem um problema lá de assoreamento violento. E as administrações do porto não cuidou bem, e esse problema está ficando quase que irreversível. Então, tem que ter uma ação muito grande. Mas em Ilhéus, a gente ainda trabalha com a profundidade de 9 metros de, de acesso, de acesso, 9 metros de profundidade. Aí o calado ele fica em torno de 8,5, 8 metros por aí. A questão lá da ferrovia. A questão da ferrovia, a ferrovia foi privatizada, a, a Vale foi quem privatizou. Ela praticamente abandonou a ferrovia, né? E ela não tá servindo praticamente mais nada. Até como o Afonso, né, falou aí, ela está uma escolhendo. Está no estado precário. Quase que ninguém mais, os usuários aí são poucos. Paulo Vila tem mais elementos, mais dados com relação a essa ferrovia. Eu não falei da ferrovia da FIOL, que é a ferrovia que vai atender o Porto Sul, que é um novo porto que ainda vai ser construído. A ferrovia está sendo construída e o porto ainda vai ser construído para atender a produção lá do Oeste Baiano, que é uma produção muito grande, volumosa, e essa produção ela está saindo para outros portos e está saindo e vem para a Bahia via rodovia, ou seja, roda mais de 1.000 quilômetros com caminhões de 30 metros de comprimento para poder chegar no complexo portuário aqui da Bahia. Ele tem movimentado esses grãos lá em Ilhéus. O acesso rodoviário não é bom, principalmente para esses caminhões grandes, os veículos grandes, muito longos. Eles têm demandado também para o Porto de Aratu, terminal de Cotegipe, que também ele é mais de 1.000 quilômetros, e o novo arrendatário lá do Porto, que está fazendo um investimento considerável, ele vai precisar da rodovia para ele poder movimentar o terminal de grãos dele, porque ele arrendou 2 terminais e um terminal ele só vai poder movimentar grãos.
com relação à produção lá do sul, lá de Caravelas, Belmonte, Caravelas, essa produção também, com esse investimento que a gente está tentando fazer em Ilhéus, a gente está querendo trazer essa produção da celulose e, inclusive, grande parte da madeira de lá já está vindo, exportação está sendo movimentada pelo Porto de Ilhéus, que está vindo de ferrovia, de rodovia, certo? Mas Então, mesmo eu queria... falando de 8 metros, do Porto de Ilhéus está funcionando bem? Que tipo de navio você pega lá? Você pega oceânico, navio, né? 30 toneladas. Pega. Até 30 toneladas, pega um calado dinâmico aí e tal, dá para poder movimentar 25, 30 toneladas. Mas a gente está querendo movimentar mais. Ok? Ok. Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos, boa noite a cada um. Eu vou fazer uma apresentação, basicamente, de dados. E vou me controlar para não fazer nenhum juízo de valor durante esse tempo. Mas deixarei Fica à vontade, para... rapaz. Não, mas deixarei nas perguntas eu colocar a opinião. Mas o meu interesse é exatamente que se pense na logística de uma forma diferente. Que se pense na logística, e inclusive os problemas da Bahia são os problemas do Brasil. Só que na Bahia eles estão mais graves. Então, é isso que eu vou procurar mostrar a vocês. Bom, então, compartilhando a tela, em primeiro lugar, como é que está o Brasil no mundo, tá? Nós somos, na economia, quinto país em área, sexto consumidor de energia, sexto mercado consumidor, sétima população, oitavo consumidor de petróleo, nono PIB. Quando você olha comércio exterior, logística portuária, você vê que o padrão muda totalmente. 24º das exportações, importações, movimento de portos 28º, 40º porto de container, que é Santos, que é o maior do Brasil, 40º em conectividade de linhas marítimas, são 105 eficiência de serviços portuários e 106 de qualidade de infraestrutura. Então, vocês veem que realmente não acompanha o tamanho do país, um país continental, não tem uma boa logística para o comércio exterior. E aí levou a uma queda da participação do Brasil no comércio mundial. Até 1950, aí, na década de 50, estava representando algo em torno de 2%, 1,5% a 2%. Em 63, fomos para 1% e ficamos nessa faixa até hoje. Então, são já 60 anos que nós não saímos do lugar. E, ao mesmo tempo que o comércio exterior no mundo cresceu muito. Então, nós ficamos estagnados nessa participação. Qual o arcabouço legal de portos terminais? Pré-1993, os portos eram estatais, o Brasil não acompanhava a evolução mundial, existia muita queixa em termos de eficiência portuária. Em 93 veio a Lei dos Portos, a Lei 8.630, e as operações portuárias foram privatizadas e houve o arrendamento de áreas. A Lei 8.630, ela trouxe o que melhor tinha no mundo, o que dava mais certo no mundo, foi aplicado no Brasil. E o que é que dá mais certo no mundo? Era o porto com autoridade portuária, normalmente estatal, porém, essa autoridade arrendava suas áreas para serem exploradas pela iniciativa privada. Este modelo se chama modelo Landlord Port, que é exatamente um arrendamento de áreas. Houve uma evolução para cargas granelheiras, mas houve uma involução para cargas containerizadas. E por que é que eu chamo involução? Porque se pré-93 nós tínhamos um gap do Brasil com relação ao mundo, a partir de 93, as cargas containerizadas, em vez do gap se manter, o gap aumentou. E isto foi o que nós vimos, mesmo
No pós-2012, com a nova Lei 12.815, em que teve a maior abertura para terminais privativos, houve uma melhora para cargas graneleiras, mas o Brasil continuou sem acompanhar o mundo para cargas containerizadas. E nós temos aí a posição de exportações e importações de 2023. Então, as cargas não containerizadas representam 90% e as containerizadas menos de 10%. E aí mostra que as cargas containerizáveis não cresceu, não conseguiu acompanhar. E durante esse tempo... Uma questão de esclarecimento, Vila. Você está falando do Brasil ou de Bahia, Salvador? Brasil, como está na tela. Né? Durante esse tempo, nós sabemos que o Brasil ganhou muitos mercados de produtos agrícolas, de grãos, de forma crescente, inclusive. A parte de minérios também crescente. Né? A parte de óleo e combustíveis, isso aí eu estou falando, óleo, combustíveis, grãos agrícolas e minério representa 80% desses 90% de não containerizáveis. Tá? Então, você vê que essa parte consegue funcionar e a parte de containerizáveis não consegue acompanhar o mundo. Este é um estudo do Banco Mundial, projetos fazendo negócio, seu custo para exportar. Aí estão vários países, o Brasil está em amarelo, e você vê que os países, a maioria dos países custa abaixo de $1.000 para exportar um container, e no Brasil está em torno aí de $2.400. Então, o Brasil é muito mais caro operar. Né? Isso aqui é uma evolução do tamanho dos navios, né? Desde quando começaram aí os navios porta-containers no início da década de 70. E temos hoje, aí tem em 2020, o maior navio com 22 mil teus, mas atualmente já tem uma série de navios com 24 mil teus, navios com 400 metros de comprimento. Essa linha vermelha é uma linha tracejada por nós, que é a linha exatamente mostrando os navios que operam nos portos brasileiros. Mesmo assim, não operam em todos os portos brasileiros. Então, os navios de 2005 para baixo, eles não conseguem operar nos portos brasileiros. Ou, quando operam, eles são obrigados... Perdão, não vi? Quando operam, os navios são obrigados a entrar e sair do porto. O navio ele não opera completo, ele opera parcialmente cheio. Né? Então, é a situação que mostra a deficiência de infraestrutura no país. Então, o diagnóstico, aí fazendo um panorama, aí, dando um corte rápido para se fazer um diagnóstico, na parte de infraestrutura, nós temos uma competição reduzida, ou seja, não existe competição plena nos portos, tanto interportos como intraportos. Existe uma falta de terminais e berços com baixa oferta. Isso é a barreira também, tem como efeito uma barreira para novos transportadores. Né? As rotas marítimas que trabalham no Brasil são ineficientes, eles trabalham com a configuração antiga, e aqui cabe explicar o porquê disso. Houve o negócio do container. O container foi uma revolução na logística portuária muito grande.
Eu costumo até dizer que, desde que se transportam mercadorias com os fenícios, há 4.600 anos atrás, você teve a revolução da vela, das grandes navegações, depois os navios a vapor, e, por último, os navios de container, que é uma coisa bem da nossa geração, que foi uma especialidade, uma especialização de transporte de carga, você unitizar as cargas numa caixa de ferro, e isto deu segurança, deu previsibilidade, tornou a operação mais barata para o mundo inteiro, menos para o Brasil. O Brasil sempre teve as tarifas de container muito altas, conforme vocês viram no trabalho do Banco Mundial. E uma outra coisa em termos de infraestrutura é a pouca profundidade dos portos brasileiros, que não permite grandes navios. E nós temos um outro problema, que é uma regulação desfavorável ao país. Então, as tarifas cobradas pelos terminais, elas são tarifas elevadas, com reajustes abusivos. Tem problemas na chamada THC. THC é Terminal Handling Charge, que é a despesa que é paga no mundo inteiro para você colocar um container no terminal, no portão do terminal, até o costado do navio, ou vice-versa. Todos os serviços que compõem essa movimentação da entrada até o navio e do navio até a entrada, até o portão que a gente chama de gate. A agência reguladora resolveu fatiar o THC em 8 serviços diferentes. E isto dificulta para o usuário, dificulta para o dono da carga, dificulta para o exportador, para o importador. A gente chama THC2, são serviços que são cobrados em duplicidade. E também não foram totalmente eliminados. Tem a chamada inspeção não invasiva, que é o escaneamento dos containers, que é uma determinação da Receita Federal, e a agência reguladora resolve dizer que é um serviço prestado para o usuário. Em lugar nenhum do mundo funciona assim, só no Brasil. Né? E o fato curioso é que existe uma instrução normativa da Receita Federal determinando que seja feita a inspeção não invasiva e determinando que não seja cobrado do importador. E, mesmo assim, a agência reguladora resolve passar a autoridade aduaneira e fiscal para dizer que tem que cobrar do usuário. Quer dizer, é um tiro no pé do Brasil. Né? Eu não sei como é que a agência reguladora pensa dessa forma. Tem uma questão de armazenagem compulsória, que é uma questão recorrente, em que também é uma barreira não resolvida até hoje. E, por último, tem uma coisa bem recente, é que greves de agentes públicos, isso é determinação da regulação, da agência reguladora, greves de agentes públicos são de responsabilidade do exportador e importador. Parece uma piada, mas não é. Mas, então, vamos lá. Bom, aí, no mapa do Brasil, tem aí um panorama aí da quantidade de terminais especializados de container. Vocês veem uma concentração grande na região sul-sudeste e poucos terminais na região nordeste. E a minha observação é que a Bahia, embora sendo o maior estado do Nordeste, embora sendo maior população, maior estado em termos de dimensão, maior litoral brasileiro, maior economia, maior produto agrícola, todo o Nordeste, até soma tudo, não dá o produto agrícola da Bahia. A mesma coisa na mineração. Nós só temos um terminal de container. Ceará tem 2, com 5 berços. Pernambuco tem 1, com 3 berços. Já vai para mais um terminal daqui, em 2026. Vai ter um segundo terminal de container com mais 2 berços. Então, a Bahia está muito atrasada.
Aqui, as instalações portuárias que existem na Baía de Todos os Santos. Eu reputo a Baía de Todos os Santos como a melhor plataforma logística do Brasil, né? E não como a plataforma logística da Bahia, mas uma plataforma do país, né? Porque é uma baía, é uma reentrância de águas profundas e abrigadas e permite as operações 24 horas e durante os 365 dias do ano. Para quem não é do ramo, qualquer porto do Rio de Janeiro para baixo não consegue trabalhar às 24 horas o ano inteiro e tem vários dias que também os portos ficam fechados por problemas climáticos. Não é o nosso caso da Bahia. Em Salvador, foram movimentadas 11 milhões de toneladas, de 42 milhões. Em Candeias, onde está o Porto de Aratu, e o Tupi Dadal e o Tupi Miguel de Oliveira, movimentou 7,2 milhões. Madre de Deus tem o Tupi da Petrobras, que movimentou 20 milhões, basicamente a metade de toda a Baía de Todos os Santos. E Maragogipe, onde tem um enseado, esse aqui, roxinho aqui no canto, que movimentou 0,75 milhão. Aí já estou entrando na Bahia. A retrospectiva nossa, aí desde 98 até 2023, nós vemos aí entre 98 a 2004 um crescimento de uma taxa de 9,5% ao ano, e de 2004 até hoje uma taxa de apenas 1,2% ao ano. Isso reflete o quê? Em 2004, os portos atingiram a sua capacidade e, de lá para cá, houve uma estabilização. A bem da verdade, vocês observarem o Porto Salvador, que está em vermelho, e ele é o único que cresce durante esse período. Cresce quase que o dobro. Não chega ao dobro, mas cresce significativamente. Mas Aratu ficou estacionado, que é a parte azul, e Ilhéus até diminuiu. Ilhéus movimentava mais do que movimenta hoje. E aqui mostra a participação percentual da Bahia dentro do Brasil. Então, nós tínhamos aí uma posição de 4,5% a 5% do país. Na década de 90, eu me lembro que era cerca de 5% do país, e hoje nós estamos numa faixa aí de 3,2%. Então, a Bahia perdeu importância portuária nos portos públicos, a movimentação de carga nos portos públicos. Perdeu a importância dentro do Brasil. E perdeu exatamente porque não foram feitos investimentos na parte de infraestrutura e houve essa retenção que causou a estagnação da Bahia. Isso, bom, eu estou evitando fazer juízo de valor, mas poderia explicar aí o alto grau de desemprego que tem a Bahia. Movimentação de carga nos portos, aí você tem uma taxa anual de crescimento, a participação da Bahia no Brasil e no Nordeste. Então, nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu a uma taxa de 3,4% ao ano, o Nordeste cresceu mais do que a Bahia, ou mais do que o Brasil, e a Bahia apenas 0,4% ao ano. Ou seja, a Bahia hoje está puxando o Nordeste para baixo. Mais uma vez, estou me traindo aí no juízo de valor. Em 2013, a Bahia participava com 4,3% da movimentação, hoje é 3,2%, e era 18,5% do Nordeste, hoje 13,1%. Especificamente a parte de container, então nós temos aí número de unidades, tanto para cabotagem e longo curso. O movimento em 2023, a Bahia acompanhando a 9ª posição. Em termos de portos públicos, a mesma coisa, acompanha a 9ª posição do Brasil. Mas, se nós nos lembrarmos que no início do milênio, a Bahia era o 6º estado no ranking
e foi ultrapassado aí pelo Ceará, Pernambuco e Amazonas. Hoje nós somos apenas o nono. Existe uma fuga de cargas containerizadas da Bahia, que vai basicamente para Santos, concentra aí quase 70%, depois para 100, Rio de Janeiro, Vitória. Então, uma fuga grande. E essa fuga, observa, nós temos que fazer uma observação. Essa é a fuga medida. Tem uma fuga não medida, que são as importações que entram por outros portos e não elas são nacionalizadas nesses outros portos. Então, a gente não consegue medir. A fonte é o Comex Stat, mas os produtos que conseguem fugir, vamos dizer assim, que conseguem andar para longe, são produtos de alto valor agregado. Os produtos mais baixo valor agregado já não conseguem andar buscando soluções logísticas e aí também, né, existe uma queda de competitividade. Esse quadro mostra apenas uma coisa que a Lúcia me pediu de dizer a carga predominante de cada porto ou terminal. Está aí a movimentação de 22, 23, com a variação. Eu não vou ler esses números, que é entediante, mas tá aí, fica aí para efeito de registro. E, por último, eu queria fazer algumas observações sobre a acessibilidade terrestre aos portos da Bahia. Primeiro, de uma forma geral, aos portos e terminais da Bahia de Todos os Santos. Então, a Bahia de Todos os Santos movimentou mais de 41 milhões de toneladas e apenas uns 2% disso, cerca de 2%, foi movimentado por ferrovia. Então, é praticamente inexistente. No Porto de Salvador, a conexão ferroviária foi cortada em 1998. Então, desde 98, nós não temos conexão ferroviária para o Porto de Salvador. Resta a conexão rodoviária, que é satisfatória, como disse Marcelo. Nós conseguimos resolver, aí num trabalho muito interessante da Associação de Usuários, no ano de 2006, de fazer a via portuária ligando a BR-324 ao Porto. Então, hoje, a via portuária, que tem um outro nome, tem Via Expressa Bahia de Todos os Santos, sem dúvida é o melhor acesso portuário do Brasil, que ele pode ser comprometido com a ponte. Mas temos problemas, sim, na área de acesso rodoviário. Então, o modal mais caro que existe é o modal rodoviário, dos três principais modais, rodoviário, ferroviário e marítimo. Então, mais caro é o rodoviário. E tem um problema de acesso no Porto de Salvador, e todas as carretas que chegam ficam esperando, em média, 1 hora. E no Porto de Salvador entram 600 a 1.000 carretas por dia com container, ou para levar ou para buscar container. E essas carretas terminam sendo obrigadas a esperar. Então, varia aí de 9 a 11 mil dias de espera por ano, né? O que é um absurdo, é uma ineficiência muito grande, que custa caro para o dono da carga. E também não posso deixar de mencionar que a cidade de Salvador está situada numa península, então o único acesso que nós temos é a BR-324, que é chamada Salvador Feira de Santana, e ela está congestionada há 20 anos. E houve uma concessão para aumentar a capacidade, mas nós não conseguimos aumentar a capacidade até hoje. Houve problemas lá com a concessão e há 15 anos uma carreta fazia 2 viagens para a região de Camaçari e Candeias e hoje só consegue fazer uma viagem.
Isso significa que o dono da carga está pagando um frete mais caro. Isso termina perdendo competitividade. O Porto de Aratu, um porto de granéis, é um porto de poucos usuários, um porto que não chega a ter 50 usuários, mas movimenta 6, 7 milhões de toneladas por ano. E é um porto que deveria ser muito bem servido de ferrovia, e realmente a ferrovia não foi desativada, simplesmente desativada. E as últimas notícias que eu tenho sobre essa desativação da ferrovia, e aqui já entrando nessa questão ferroviária, que também me foi solicitado, e Marcelo também pediu, a concessão da FCA ela foi feita em 1996, por 30 anos. Então, termina no ano de 2026. E, atualmente, tem apenas 3 ou 4 empresas usuárias. E a concessionária FCA está cancelando os serviços e está oferecendo a prestação do serviço via rodoviário. Ou seja, quem esperava que a FCA entregasse em 31 de agosto de 2026 a ferrovia, ele basicamente vai entregar este ano, porque não vai ter mais usuário, porque eles vão prestar o serviço rodoviário para os clientes que têm, que são dependentes da ferrovia. Então, a minha apresentação é esta. Estou à disposição. Muito obrigado pela Muito oportunidade. obrigada. E a minha intenção é exatamente difundir conhecimento e mostrar de uma forma diferente, né, com dados, porque esses dados são incontestes. Não, os dados não são nossos, os dados são públicos, de agência reguladora, de órgãos internacionais. Pode ter alguma diferença aí, algum dado que nós apresentamos de uma ou duas posições, mas não mais do que isso. Então, a grosso modo, o que eu quis mostrar é isso. O Brasil não está bem na fita na questão de cargas containerizadas, muito menos a Bahia. Então, precisa a Bahia ter um segundo, um terceiro terminal. A Bahia tem que pensar grande, né? Então, precisa de um segundo terminal. Marcelo deixou a expectativa que eu apresentasse a proposta do segundo terminal do Porto de Salvador. Eu preferi, Marcelo, deixar fora, porque ele termina sendo menos importante você apresentar um projeto conceitual do que se conhecer esses dados para as pessoas tomarem decisões. Então, nós realmente criamos um projeto conceitual de um segundo terminal de contêiner que não dependesse das cargas regionais, que dependesse de cargas de transbordo. Exatamente porque um terminal de transbordo na Baía de Todos os Santos seria muito diferente de qualquer outro porto da Bahia para o sul, incluindo Porto de Montevidéu, no Uruguai, ou Porto da Argentina. Então, nós temos uma condição privilegiada que o Brasil precisa olhar para tirar vantagens, né, para o próprio país, não é para a Bahia. Então, ficam essas as minhas considerações. Muito obrigado. Obrigada, Vila. Essa segunda, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, antes que ele saia, né? Essa segunda parte que o Marcelo tinha te provocado para apresentar para a gente, uma proposta de um projeto, enfim, tu tens alguma coisa escrita, alguma coisa do gênero? Porque a gente poderia tentar publicar um artigo, né? Ok, eu tenho, sim. Eu posso mandar não só uma apresentação, mas um artigo também para vocês. Se tu conseguires mandar isso para a gente tenta publicar aí, sei lá, a gente já está com um sobre ferrovia para ser publicado na revista da Perseu Abramo. Ok. E aí sempre poderia tocar um pouquinho a questão
dos nossos dirigentes, né? Assim, do pessoal que está no Ministério, na Casa Civil, né? Porque eu acho que a questão portuária está muito necessitada, né? De um olhar melhor, né? Porque se a gente deixar só por essas agências, né? Fica Com certeza. complicado, né? Porque a gente já viu isso existem agências não é só a ANTAC, né? Nas de outras áreas também, né? Então, se tu conseguires fazer isso, né? Aí a gente pode tentar. Primeiramente, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com o Paulo. Eu cheguei um pouco atrasado, entrei, mas achei muito interessante a questão que o Vila colocou a respeito da ferrovia. A respeito dessa questão da desativação da ferrovia, nós estivemos gestionando, junto com os sindicatos ferroviários da Bahia e Sergipe, em Brasília. E nessas gestões a gente conseguiu impedir um pouco de demissões, que a empresa está em processo de evolução mesmo, e a desativação enquanto o processo não acabar do transporte. A gente sabe que toda a intenção da FCA é desativar todo o ramal, né? Mas eu acho que a gente precisa atuar um pouco mais junto e levar mais argumentos para os governos, no atual governo, para a gente poder salvar todo esse sistema, porque é um problema de abandono. Os portos estão nisso daí. A ferrovia vai fazer 30 anos e a gente está vendo só uma decadência, onde você não tem volume, só funciona onde tem volume. Aquilo que não tem volume desejável é abandonado. O Bahia e 70% da ferrovia no Brasil. Então, acho que a gente precisa pegar e vou pedir para os colegas da Bahia entrar em contato com o Vila para a gente poder estar articulando, porque a gente montou um escritório em Brasília para poder estar questionando junto com o Ministério algumas coisas, levando dados concretos para impedir as demissões, mas principalmente para pedir para o funcionamento pleno e total da ferrovia e do porto, porque uma coisa não funciona nem sem o outro. Então, a gente vê um processo que acompanhou o Brasil inteiro desde 1990, o sucateamento total do nosso setor de transporte, e está difícil. Então, eu acho que é muito interessante esses dados, e esses dados que o Vila apresentou, precisa apresentar na nossa federação, junto aos ferroviários, para a gente poder fazer uma ação em conjunta para reivindicar e ter melhores resultados, porque não adianta a gente falar que está fechando a ferrovia e demitiu. Não, isso daí está prejudicando toda uma cadeia produtiva, prejudicando o Brasil como um todo. Então, eu acho que é muito importante a gente pegar e ter essa articulação e ter essa conversa. E depois eu pedi para a Lúcia passar o contato do Vila para a gente poder pegar. Eu, como membro da Federação Interestadual dos Ferroviários da CUT, que tem nosso Sindicato da Ferroviária da Bahia e Sergipe aí, eu acho que a gente tem que ter esse contato para poder elaborar políticas e propor políticas para o governo e fazer uma disputa de força, né? Vamos propor, vamos lutar. Enquanto a gente está vivo, os portos estão vivos, a ferrovia está viva ainda, a FCA, e vamos resgatar a pujança e ferrovia a gente melhora. Vamos, é igual que eu falo, a questão do container, a gente está defasado no mundo porque foi uma política proposital. Aqui é país agrícola, só exportar granel, não interessa container, não interessa isso. Só importa exportar a nossa riqueza. Aqui não importa a circulação de carga interna no país, que é muito importante. A gente não tem que fazer política de transporte para fora, a gente tem que fazer política de transporte para o Brasil, integrar ferrovia, rodovia, hidrovia, transporte de cabotagem, isso que é interessante. Aquilo que for melhor para o povo, a gente tem que propor. Então, é isso que eu tenho que falar, Lúcia. Obrigado. Um prazer estar com o Vila aqui. Eu não escutei a outra palestra porque eu cheguei um pouco atrasado. Me desculpem, mas muito interessante os dados que o Vila apresentou aqui. Prazer conhecer você. Não, na palestra você falou a questão do problema da tarifa e o problema da NTT, não é? Com a questão das tarifas portuárias. Eu queria saber como é que trabalha essa questão da tarifa do porto público e dos terminais
privados, né? Como é que isso aí, essa tarifa funciona? Funciona só no público ou no privado também é problema? As tarifas são... Repare, vamos partir do início. Exploração dos portos é competência da União. Sim. Isso está na Constituição Federal, artigo 21. Ok? Obviamente que a União pode privatizar, pode autorizar, mas a competência é da União. Respondendo à sua pergunta, nós temos problemas nas tarifas da Companhia Docas e temos problemas nas tarifas dos terminais de container. Tudo que eu falei de container e de problema vale para o Brasil inteiro, sendo que na Bahia é pior. Tá? Por que é pior na Bahia? Por que é que eu digo que é pior? Porque nós temos um monopólio, só tem um terminal. E o porto que você está mais distante de outros portos. Então, até mesmo para você ter um porto de outro estado auxiliando numa competição, essa competição inexiste, porque tá 800, 1.000 quilômetros ou mais de 1.000 quilômetros. O porto que leva mais carga da Bahia é o Porto de Santos. Está a 2.000 quilômetros. Vitória, não? Perdão? Vitória, não? Vitória leva alguma coisa, sim. Leva café, leva... Os portos de Vitória leva praticamente a celulose da Bahia, né? Leva cerca de uns 2 milhões de toneladas de celulose da Bahia. Pelo menos 1 milhão poderia sair por Ilhéus, como disse Marcelo. O de Ilhéus é um porto subutilizado, então é um porto que poderia ter aptidão para, na hora que tiver resolver os problemas estruturais do Porto de Ilhéus, ele pode ser um porto para absorver a produção de celulose da Bahia. Pelo menos 1 milhão e 100 mil toneladas ele teria aptidão. Uma outra coisa que eu vi na sua palestra foi com relação à capacidade de receber navios maiores aqui no Brasil. Isso no Brasil inteiro é aquela linha limite que você passou ali, aquilo ali. 2005, aquela. Dali para baixo eu não consigo trazer navios maiores aqui para os nossos portos no Brasil? Não consegue. Eu falei da questão das rotas que foram modificadas. Então, hoje é muito comum você ter serviços diretos, porto a porto, em que o navio chega, um grande navio chega no porto, descarrega 100% da carga e carrega 100% e vai para outro porto, concentrador também, seja na Europa, seja na China, seja nos Estados Unidos. Isso é muito comum hoje. O único oceano que não tem essas rotas diretas é o Oceano Atlântico Sul. E isso, qual o impacto disso para o exportador e importador brasileiro? Nós pagamos os fretes mais caros do mundo por não dispor dessa infraestrutura. Não é que todo porto brasileiro tenha que ser um porto profundo, mas vamos fazer uma análise rápida do sul para o norte. Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é um porto que tem problemas de acessibilidade. Os portos de Santa Catarina, Porto de Navegantes está no estuário de um rio, né? Porto de Itajaí também. Paranaguá também está no estuário de um rio. Porto de Santos está no estuário de um rio. Porto do Rio de Janeiro, embora dentro da Baía de Guanabara, mas tem problemas de assoreamento, problema de profundidade. Então, aqui na Bahia, nós temos uma baía enorme. A Bahia é tão importante que deu nome ao Estado, né? E muita gente dizia, até algum tempo atrás, chamava Salvador de Bahia também. A própria estrada, rodovia BR-304, era muito conhecida até 40 anos atrás como Bahia Feira, ligando Bahia à Feira de Santana. Então, você vê a força na questão da Bahia.
o Porto de Salvador era um porto, até meados do século XIX, era o porto mais importante do Hemisfério Sul. E nós perdemos totalmente as conexões com o mundo inteiro. E eu digo para vocês, eu gosto de história, trabalhei com isso, de ter um livro de história. Desde a abertura dos portos em 1808 até o presente momento, nós temos hoje a menor interconexão portuária do Porto de Salvador. Nós perdemos as conexões com o mundo. E a questão da profundidade, Afonso, é isso. Quando eu coloquei, exemplificando a questão de estuários, é porque Marcelo caiu, está sem internet. eu falava da questão de profundidade, né? Então, tem portos de águas profundas no Brasil? Tem. Por exemplo, Pecém, no Ceará, tem 18 metros de profundidade. Salvador, nós poderíamos colocar os portos de Salvador, tudo com 20 metros de profundidade. O Porto de Aratu, por exemplo, ele tem hoje, se eu não me engano, trabalha com 12 metros de profundidade e o arrendatário vai levar para menos 15. Porém, a infraestrutura do Porto de Aratu, pelo que eu sei, construída há quase 50 anos atrás, ela já foi a menos 20. Então, o engenheiro, o idealizador do Porto de Aratu, há meio século atrás, já pensou em navios crescerem de tamanho e de profundidade, de calado também. Então, nós temos que pensar grande. O Brasil hoje está falando, eu digo isso porque a gente acompanha tudo. O Brasil está falando em receber os navios chamado 366, 366 metros de comprimento, que aí exige uma profundidade perto de 17 metros. Por que isso? Qual o limite? E por que 366? Por que não 400? E navios que calam, o navio de 400 metros, eles escalam entre 15 metros e 20 a 17 metros. Então, era melhor que os portos que puderem ter 18 metros de profundidade já se prepararem para isso, para operar os grandes navios, operar de uma forma eficaz, né? Então, nós temos que pensar muito nisso, pensar muito no container, porque aí tem um detalhe importante também. Vou voltar um pouco àquele quadro que estava lá, mostrando que 90% das cargas eram não containerizadas e 10% containerizadas. Sabe qual é a diferença de valor de uma tonelada de um não containerizado para o containerizado? É 5, 6 vezes. Ou seja, o não containerizado, eu acho que na média não chega a $300. E o containerizado passa de 1.600 na média. E nós estamos nos prejudicando, está prejudicando o país. E aí, já vou dar uma opinião minha. A Bahia tem os piores índices sociais hoje. E aí não é segredo para ninguém, também não estou falando mal de ninguém. Mas isso incomoda todos nós, né? E eu tenho dito, e vou dizer aqui agora, se nós quisermos virar essa mesa, virar essa chave, nós temos que resolver o problema da ferrovia e resolver o problema do Porto de Salvador com o segundo terminal de container. Fora a infraestrutura, porque você quer mudar um país, você precisa de duas coisas, basicamente duas coisas: educação e infraestrutura. Precisa de mais coisas, evidentemente, mas esses são os dois pilares absolutamente essenciais para você fazer um desenvolvimento sustentável e tudo mais. Então, nós não temos a infraestrutura logística que a Bahia necessita. Um estado do tamanho da França, que não tem ferrovia, tem poucas rodovias, todo o sistema rodoviário baiano, ele tem mais de 40 anos.
Basicamente, tem quase nada novo, tem quase nada feito de 40 anos para cá. É lamentável, mas isso é a verdade. Então, se nós quisermos contribuir para mudar, a minha sugestão é essa. Um novo terminal de contêiner em Salvador, e isso é para ontem, tá? Não é para amanhã, não. É para ontem. Tem que ser uma decisão rápida, novo terminal de contêiner e resolver o problema da ferrovia. Ferrovia, eu vou colocar um pouco a FIOL de lado, sem querer entrar no mérito. Mas a FIOL, inicialmente, seria uma, uma ferrovia de um cliente e uma carga. Depois de algum tempo, você pode mudar essa realidade. Mas, de início, isso. E o cliente também é um cliente estrangeiro, então não vai deixar lucro aqui, vai deixar o lucro lá fora. Já o traçado da FCA, o que nós reivindicamos como para dar ferrovia para a Bahia, é para utilizar um potencial de 100 milhões de toneladas por ano de carga geral, que liga o Sudeste ao Nordeste e o Nordeste ao Sudeste. São 100 milhões de toneladas. Só isso aí viabiliza a ferrovia. Mas são 2.400 quilômetros, saindo de Corinto, na Grande Belo Horizonte, indo a Juazeiro e chegando a Propriá. E, evidentemente, que nós temos que ligar com o sistema transnordestino, né? Nos dois pontos, tanto em Propriá quanto em Juazeiro Petrolina. Bom, são essas as considerações. Se tiver alguma pergunta adicional, estou vendo meu amigo Rafael com a mãozinha levantada também. O Rafael e o Roberval. Vamos ouvir o Rafael primeiro, que o Roberval já fez a pergunta. Boa tarde a todos e todas. Boa noite, aliás. Eu ainda estou na tarde. É um delay. Eu queria só, primeiramente, vou deixar uma informação para ouvi-la, do que hoje à tarde ele, infelizmente, não teve presente nesse debate, uma apresentação, não, aliás, não teve debate, foi só uma apresentação, era para ter debate, não teve, porque não houve tempo, a coisa foi apressada. A Fundação Dom Cabral apresentou a segunda parte do trabalho dele de estudos, estudando os nós logísticos e um estudo mais específico sobre os nós logísticos e os portos e os acessos, mostrando ainda aquelas primazias que a Bahia tem. Pela manhã, o Paulo Rezende falou um pouco das primazias, reforçou muito o quanto a Bahia tem de carga, e eu esperando que ele falasse do Porto, e ele falou um pouco, meio en passant, mas do Porto de Salvador, e ele falou que o Porto era um porto oportuno, eficiente, que precisava ser mais bem aproveitado, faltavam os acessos, ferroviários principalmente, mas aí à tarde a coisa já mudou e o outro apresentador, Dom Cabral, esqueci o nome dele, Ramalho, uma coisa assim. Ele virou, ele disse um pouco do que o Paulo Rezende falou, colocando de que havia que o Porto de Salvador não era tão necessário, porque você podia alcançar a área portuária, ou transferir o porto para outras localidades, mais para dentro da Bahia. E a gente teme de que eles continuem pensando naquela hipótese de construir uma retroárea fora da cidade para servir a todos os portos, o Porto de Aratu, o Cotegipe e o Porto de Salvador.
que, ao meu ver, seria extremamente danoso, porque é sempre mais um tombo na carga. Você chega com a carga ferroviária, tomba para tomar a via rodoviária. É uma intermodalidade inconveniente nesse caso, porque você é mais um tombo que você faz na carga, e nem sempre os clientes não gostam disso. Bom, mas isso é só para avisar o Vila que eu fiquei abismado com essa mudança de postura, porque anteriormente a Fundação Dom Cabral, que estava fazendo esses estudos aqui para a Bahia, para o governo do Estado, apontavam como grandes primazias do ponto de vista portuário, falava muito bem do Porto de Salvador, e, de repente, dizer que o Porto de Salvador é desnecessário. Só faltou dizer isso, mas não chegou a dizer não. Mas disse que não era tão necessário. E a gente sabe, Vila sabe bem, Marcelo também, nós baianos sabemos que o problema aí é que a tendência é realmente retirar o Porto de Salvador do mapa. Essa é a impressão. Vou transformá-lo apenas num porto turístico. E não é só uma posição do governo atual, do governo petista, mas da oposição também, por incrível que pareça. Deseja que o Porto de Salvador se transforme, como o Marcelo colocou, como o Vila colocou, é um porto que tem condições excepcionais de profundidade, de manobra, de calado, ampliação, espaço para ampliação, e, no entanto, esses governos, esses palpiteiros, vamos chamar assim, acham que não precisa, nada disso é necessário. E reforçar para também aquilo que Vila já colocou, quanto às primazias baianas, o fato de que nós já fomos o Porto Brasil durante séculos, e hoje estamos nessa situação dramática, bem pior, um dos piores do Brasil em termos de logística de transportes. A gente está lutando para que isso seja revertido, e esperamos e estamos fazendo gestões junto ao governo do Estado. Ontem, Vila, eu tive uma conversa, fui chamado pelo secretário da Casa Civil, o Afonso Florense, para discutir essa questão, dizendo ele que, finalmente, o governador se deu conta do gigantismo da ferrovia e os portos baianos, a importância da infraestrutura logística para o desenvolvimento da Bahia. E isso eu fiquei satisfeito, mas aí, quando eu vi a apresentação de hoje, o pessoal da Dom Cabral meio que recuando me desanimou um pouco, mas isso não significa que a gente não vai continuar brigando para que essa situação, eu diria até dramática, que a Bahia vive na infraestrutura. A Bahia, ela está dentro, há muito tempo, que nossos próprios políticos falam isso, usam isso nos discursos. A Bahia está dentro de um quadrilátero de isolamento logístico. Hoje mesmo, nesse debate, essas apresentações do governo com a Fundação Dom Cabral fez, citou essas observações que a gente usa já há algum tempo e muitos políticos têm usado. A Bahia é um quadrilátero de isolamento logístico. A Bahia precisa sair desse quadrilátero para ajudar o Brasil. Para ajudar o Brasil. Nós não podemos ficar sem acessar o centro-oeste brasileiro, que está mais próximo do litoral baiano do que qualquer um outro. Eu vou repetir para vocês. O centro-oeste, que produz mais de 60 milhões de toneladas de grãos,
tem uma distância para o litoral brasileiro, ela encontra a menor distância do litoral brasileiro no litoral baiano. E o litoral baiano possui a melhor condição portuária da América do Sul, que é a Baía de Todos os Santos. Mas os portos não têm ferrovia e a ferrovia dizem que não tem carga. E aí, o que fazer? A carga não é verdade. Existe a carga e sempre existiu e há uma atrofia. As cargas daqui estão saindo até por Paranaguá. Imagine, por Suape, por Pecém. O algodão daqui da Bahia desce todo para Santos. Muito da soja também. A soja ainda se transporta alguma coisa por aqui, vem de caminhão. O minério de ferro, poderíamos já estar transportando mais de 10 milhões de toneladas pelo porto de Enseada, Tupi Enseada. Não transporta porque a ferrovia está inadequada. E a Bamin construiu a sua ferrovia em bitola larga que não se comunica com a bitola métrica. Eu trabalhei na FIOL e insisti muito com a direção da Valec, à época, que nós precisávamos botar o terceiro trilho no trecho Brumado na conexão FIOL com FCA. Precisavam colocar 160 quilômetros de terceiro trilho, ou seja, uma bitola mista. A direção da Valec concordava que sim, mas não avançou, não fizeram. Por quê? Eu acho que falta um pouco de presença política da Bahia. Nós, baianos, ressentimos muito dessa presença política para a defesa da infraestrutura logística. Coisa que não aconteceu, por exemplo, no Ceará e Pernambuco, que defenderam seus estados, brigaram pelas suas ferrovias, tanto que estão construindo a Transnordestina, e tem 2 bons portos que a Bahia inveja e precisava, apesar de termos a melhor condição para a instalação de portos na nossa Baía de Todos os Santos, nós melhorar os nossos 10 portos existentes, a gente simplesmente não tem carga, a carga não chega aqui, a carga é desviada para outros portos. Concluí. Eu já estava tão preocupada com o Vila que eu já estava olhando aqui que era 21 horas. Vila, muito obrigada, foi um prazer tê-lo conosco. Com certeza a gente vai fazer tu voltar outras vezes. Eu vou escolher um dia que não tenha jogo. Tá bom. Um abraço para todos e precisar, eu estarei à disposição. Licença, agradecer a vocês, que eu vou ter que me retirar, vou ter que sair. Prazer em conhecê-lo, Marcelo. Muito obrigado. 1-0 para o Vitória, em cima do Bahia. Vou mandar sempre o convite para ti. 1-0 já.